E aí, tudo bem? Estamos de volta com mais um Formações e nesse vídeo o quadro Formações entra numa nova fase chamada Grandes Sagas. Aqui a gente vai falar de grandes sagas, lógico, da Marvel e da DC, só que dentro do formato Formações, ou seja, dentro daquele esquema que você já conhece, mostrando os personagens, o que foi acontecendo. E na estreia a gente já vai falar de uma saga muito legal, nunca republicada no Brasil, Atos de Vingança, saga que reuniu vários heróis e vários vilões da Marvel. Um documento muito legal e completo, com todas as edições que saíram, todas que saíram aqui no Brasil, onde saíram, e todos os personagens, todos os heróis e vilões que se enfrentaram. Mas antes da gente começar, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sino, pede para receber todas as notificações e viraliza esse vídeo, joga nos grupos de WhatsApp de quadrinhos que você participa, mostra pra galera aí. Pra quem não sabe, Atos de Vingança foi uma saga publicada a partir de 1989 nas HQs americanas da Marvel. E a história, a premissa é a seguinte: um grupo de vilões se une e usa como tática colocar contra cada herói vilões que eles nunca enfrentaram ou que não estão acostumados a enfrentar. E assim seria mais fácil derrotá-los por não estarem preparados para enfrentar esse determinado vilão. E com isso acontecendo com todos os heróis, eles acharam que eventualmente eles acabariam vencendo todos eles. A gente vai mostrar as edições em ordem de leitura, ou seja, numa ordem mais interessante para que você fique sabendo dos fatos, do começo até o final. Além de mostrar que herói enfrentou qual vilão, em qual revista, a gente também vai contando como a saga foi se desenrolando até o seu clímax, seu final. E depois teve até umas edições pós-final, que a gente vai mostrar também. Vamos lá? Começou! A saga Atos de Vingança tem início na revista Avengers Spotlight 26 de 1989. O Mago, vilão corriqueiro do Quarteto Fantástico, é encarcerado na prisão conhecida como Gruta. Porém, um homem misterioso surge e se oferece para libertá-lo. O Mago então liberta outros vilões e dá início a uma rebelião na Gruta. Para detê-los surgem o Homem de Ferro e o Gavião Arqueiro. Apesar dos esforços da dupla, vários vilões conseguem fugir, inclusive o Mago. Em The New Mutants 86 de 1990, os Novos Mutantes, que nessa época eram Míssil, Miragem, Lupina, Mancha Solar, Warlock, Rictor, Dynamite, Rusty Collins e Skids, enfrentam pela primeira vez o Abutre, inimigo do Homem-Aranha. Um homem misterioso pede ao Consertador que recrie as asas do Abutre. Em troca, ele deveria enfrentar o herói Speedball, mas o Abutre se recusa e tenta em vez disso libertar o vilão Nitro, só que ele acaba esbarrando em Rusty e Skids e enfrentando os Novos Mutantes. Em X-Factor 50, o Homem Misterioso revela ser Loki, o deus da trapaça. Ele tenta recrutar Apocalipse, vilão do X-Factor, para se juntar a ele em seus atos de vingança contra os heróis, mas Anne-Sabah-Nur se recusa e os dois se enfrentam. Em Damage Control 1 de 1989, alguns membros da equipe do Controle de Danos, que costumava limpar a sujeira gerada pelo combate entre super-seres, acabam se envolvendo em uma briga com ninguém menos que a Gangue da Demolição, Destruidor, Massa, Batistaca e Ariete. Em Avengers 311, um vilão não identificado aliado ao Homem Misterioso, que vocês já sabem que é o Loki, envia um exército de androides contra a hidrobase dos Vingadores. O único Vingador presente, Quasar, faz o que pode para impedir o ataque, mas fracassa. Em Thor 410, vemos que o vilão misterioso que mandou os androides contra os Vingadores era ninguém menos que o Doutor Destino. Nessa edição, vemos o momento em que Loki, disfarçado como um homem de terno preto, sugeriu a Fondum que se vingasse dos heróis. Em Captain America 365 e 366 de 1989 e 1990, o Caveira Vermelha é convocado por Loki para os atos de vingança. Ele envia contra o Capitão América o Controlador, inimigo original do Homem de Ferro. Quando o Caveira entra em uma sala para se juntar à elite por trás dos atos de vingança, lá está, além de Destino e do Mago, o Rei do Crime.
Em Fantastic Four 334 de 1989, o Quarteto Fantástico, que nessa época era um quinteto, Senhor Fantástico, Mulher Invisível, Coisa, Tocha Humana e Mulher Coisa, que era a Sharon Ventura, enfrenta o Constritor, o Besouro e o Shocker, vilões que não estão acostumados a enfrentar e que tentam invadir o Four Freedoms Plaza, mas são facilmente capturados. Em The Amazing Spider-Man 326, o Homem-Aranha enfrenta Graviton, vilão dos Vingadores. Ele acha que o matou o Aranha soterrado e cumpriu sua missão nos atos de vingança, mas o Cabeça de Teia sobrevive, claro. Em The Spectacular Spider-Man 158, o Aranha enfrenta o Ardiloso, inimigo do Quarteto Fantástico. Em Wolverine 1920 de 1989 e 1990, Wolverine enfrenta o Tubarão Tigre, vilão do Namor. Félix Caridad, ditador de Tierra Verde, que o Logan estava enfrentando no arco da revista dele, faz um acordo com o Rei do Crime e recebe o reforço do Tubarão Tigre. Mas o vilão é derrotado por Wolverine. Em The Mutant Misadventures of Cloak and Dagger 8 e 9 de 1989, Manto e Adaga se juntam a um grupo chamado Aliança do Mal, composto pelo Hulk, Homem Hídrico, Polichinelo, Rocha e os irmãos Fenris. Eles acabam se voltando contra os vilões e o grupo é desfeito. Em Web of Spider-Man 59, o Homem-Aranha encara Titânia, arqui-inimiga da Mulher Hulk. Ela é extremamente forte, mas nessa época o Aranha estava com os poderes do Capitão Universo. Fica fácil para ele derrubar a vilã. Em Power Pack 53 de 1990, o Quarteto Futuro enfrenta Mary Tifoid, vilã do Demolidor. Em The Incredible Hulk 363 de 1989, o Hulk, que nessa época era cinza e atendia pelo nome de Sr. Tirateima, enfrenta o Gárgula Cinzento, inimigo dos Vingadores. O Hulk quebra os dedos do Gárgula, impedindo que ele tentasse transformá-lo em uma estátua de pedra. Em Mark Spector Moon Knight 8 e 9, o Cavaleiro da Lua enfrenta o Apátrida, inimigo do Capitão América. Em Doctor Strange Sorcerer Supreme 11 e 12, o Doutor Estranho enfrenta primeiro o Duende Macabro, vilão do Homem-Aranha, e depois combate Encantor, vilã do Thor, que cria um novo executor para ajudá-la a matar Strange. Clea ajuda o Doutor a derrotar os vilões. Em Fantastic Four 335 e 336, de 1989 e 1990, o Quarteto Fantástico é atacado por mais um monte de vilões aleatórios. Homem Hídrico, Coruja, Ariete, Homem-Planta, Ouriço, Tigre Voador, Vanisher, Massa, Enguia, Cachorro Louco, Barão Brimstone, Homem-Gorila, Orca, Metaloide, Tufão, Armadilho, Mago da Água e o Super Adaptoide. Em The Amazing Spider-Man 327, de 1989, o Homem-Aranha encara Magneto, vilão dos X-Men, claro, que também fazia parte da elite dos vilões que estavam tramando os atos de vingança. O Aranha ainda tinha os poderes cósmicos. Magnus tenta descobrir a origem desses poderes e como usá-los em seu benefício. Em The Spectacular Spider-Man 159, o Homem-Aranha enfrenta os irmãos Grimm, vilões que apareceram originalmente na revista da Mulher-Aranha. Eles são libertados da cadeia pelo Mago e convidados a se juntar aos atos de vingança. Em Web of Spider-Man 60 de 1990, o Aranha combate o Golias, Eric Jostin. Para enfrentar os poderes cósmicos do Aranha, o Golias acaba crescendo mais do que o seu poder permite, mas seu coração não aguenta. Em Doctor Strange Sorcerer Supreme 13, o Doutor Estranho enfrenta Archon, governante do reino extradimensional de Polemachus, que já enfrentou os Vingadores e os X-Men. Strange é novamente salvo por sua namorada Clea. Em Mark Spector Moon Knight 10, o Cavaleiro da Lua encara o Açor Assassino, Aro e Gizo. Em Alpha Flight 79 e 80, de 1989 e 1990, a tropa Alpha, que na época era formada por Xamã, Sasquatch, Vindix, Box, Talismã e Lili Diamante, enfrentam o Escorpião, vilão do Homem-Aranha. Em Daredevil 275 e 276, o Demolidor encara Ultron, inimigo dos Vingadores.
Ultron tenta fazer de número 9, uma garota alterada pela tecnologia dos Inumanos que estava sendo protegida pelo Demolidor, sua noiva. Ultron sempre malandrão. Em Thor 411 e 412 de 1989, Thor bate de frente com o Fanático, inimigo dos X-Men. Uma curiosidade é que essa história marca a primeira aparição dos Novos Guerreiros. Thor acaba banindo o vilão para outra dimensão. Em Avengers West Coast 53, os Vingadores da Costa Oeste, que na época eram Homem de Ferro, Visão, Feiticeira Escarlate, Magnum, Vespa, o Tocha Humano original, essa miniatura é do Tocha do Quarteto, eu sei, e Henry Pym, a miniatura está na forma do gigante, mas nessa época o Pym estava na sua identidade civil. Eles enfrentam os alienígenas, vilões do Hulk. Em Quasar 5, o Quasar combate o Homem Absorvente, vilão do Thor, Vingadores e Hulk. Loki aumenta os poderes de Crusher Creel e o envia contra o herói cósmico. Apesar de conseguir absorver os poderes dos braceletes quânticos de Quasar, Creel acaba derrotado de novo. Em Avengers Spotlight 27, o Gavião Arqueiro enfrenta o Boomerang, inimigo do Homem-Aranha, e os Vingadores Reservas, Felina, Serpente da Lua, Viúva Negra, Capitã Marvel, que nessa época era a Mônica Rambeau, a Arraia e Asa de Fogo, combatem o androide do Pensador Louco. Em Iron Man 251, o Homem de Ferro enfrenta o Destruidor, vilão do Thor. Em The Amazing Spider-Man 328 de 1990, o Homem-Aranha, com poderes cósmicos, bate de frente com o Hulk, que havia sido convencido por Sebastian Shaw, inimigo dos X-Men, a atacar o Aracnídeo. Mas o Aranha estava muito poderoso. Com um soco ele põe o Hulk em órbita. Em The Spectacular Spider-Man 160, o Dr. Destino joga contra o Aranha alguns dos seus velhos inimigos. Homem Hídrico, Rhino e Shocker, além de Tess-1, um robô criado pelo governo para ser uma espécie de novo super-soldado que já havia enfrentado o Capitão América no passado. Em Web of Spider-Man 61, o Aranha enfrenta o Homem-Dragão, um androide que enfrentou originalmente o Quarteto Fantástico. Em The Uncanny X-Men 256 e 257 de 1989 e 1990, Wolverine e Jubileu enfrentam o Mandarim, inimigo do Homem de Ferro. Aliás, o Mandarim é o membro da cúpula de vilões formada por Loki que faltava a gente mencionar aqui. A Psylocke ressurge como uma ninja asiática após passar pelo Portal do Destino. Ela sofre lavagem cerebral nas mãos do Mandarim e de Matsuo Tsurayaba. Logan e Jubilation chegam em Hong Kong e tentam trazer Betsy de volta ao normal. Os X-Men haviam debandado nessa época, não havia uma equipe oficial. Em Avengers 312 de 1989, os Vingadores, que nessa edição eram Capitão América, Falcão, Feiticeira Escarlate, Visão, Vespa e Henry Pym, enfrentam 3 membros da Força Federal Vigilantes da Liberdade, Blob, Pyro e Avalanche, inimigos dos X-Men. Em The Punisher 28 e 29 de 1989 e 1990, o Justiceiro se infiltra no castelo do Doutor Destino e depois se vê ajudando os Vingadores a derrotar a Força Federal. Em The Punisher War Journal 12 e 13 de 1989, o Justiceiro enfrenta o Guerrilheiro, inimigo do Demolidor. Em The Mutant Misadventures of Cloak and Dagger 10 de 1990, Manto e Adaga enfrentam, essa é bizarra, uma equipe chamada X-Force, antes da revista X-Force ter sido lançada. Essa equipe era formada por falsários que usavam os nomes dos X-Men, já que a equipe nessa época tinha debandado. Em Iron Man 252, o Homem de Ferro encara Chemistro, vilão original do Luke Cage. Em Avengers West Coast 54, os Vingadores da Costa Oeste, que nessa história eram Magnum, Homem de Ferro, Tocha Humana, Vespa, Henry Pym e Agente Americano, enfrentam o Toupeira, vilão do Quarteto Fantástico, e seus monstros. Em Quasar 6 e 7, Quasar enfrenta Venom, Garra Sônica, Laser Vivo, Fantasma Vermelho e Terminus. Em Avengers Spotlight 28, Gavião Arqueiro e Arpia encaram Colombina, que na miniatura da Igomós está como soprano, mas só adquiriria essa identidade anos depois, e Angar, o Gritador.
Em outra história, Magnum e Vespa enfrentam o Pensador Louco. Em Avengers 313, os Vingadores, nessa história, Capitão América, Viúva Negra, Thor, Magnum, Visão e Felina combatem o Mandarim e o Mago. Os dois se cansam de ficar só nas decisões estratégicas e assumem a defensiva. Vamos relembrar quem eram os vilões da cúpula do Loki. O próprio, que agia disfarçado como se fosse um servo dos vilões, Doutor Destino, Magneto, Rei do Crime, Caveira Vermelha, Mandarim e Mago. Nesse número descobrimos que o Destino que acompanhava o grupo sempre foi um robô. Em Captain America 367, Magneto ataca o Caveira Vermelha por seus atos contra os judeus durante a Segunda Guerra. Magnus aprisiona o Caveira em um lugar isolado, só com um pouco de água, e o deixa lá para morrer. Em Avengers West Coast 55, o final da saga Atos de Vingança. Vingadores da Costa Leste e Oeste, Capitão América, Homem de Ferro, Thor, Visão, Falcão, Gavião Arqueiro, Arpia, Magnum, Vespa, Henry Pym e Agente Americano descobrem que Loki está por trás de tudo. Ele se revela para os vilões. Em meio à confusão, o Rei do Crime decide ir embora porque a coisa azedou. O Loki aprisiona os vilões que restaram, mas é enfrentado pelos Vingadores e derrotado por Thor. Em Avengers Spotlight 29, o epílogo de Atos de Vingança. O Homem de Ferro prende na gruta vários vilões que participaram dos Atos de Vingança. Mago, Garra Sônica, Titânia, Homem Absorvente, Rhino, Colombina, Enguia, Tigre Voador, Ouriço, Necra e Angar. Aí vem algumas histórias pós-Atos de Vingança também relacionadas com a saga. Em The Uncanny X-Men 258, Wolverine e Jubileu conseguem trazer Psylocke de volta para o seu lado e derrotam o Mandarim. Em The Amazing Spider-Man 329, mesmo com os vilões principais derrotados, Sebastian Shaw mantém seus planos de derrotar o Homem-Aranha e manda contra ele o Tri-Sentinela. Em Damage Control 3 e 4, o pessoal do controle de danos precisa arrumar todo o estrago feito pelos combates entre heróis e vilões. Eles chamam a Mulher Hulk para ajudar. E em Web of Spider-Man 64 e 65, Graviton liberta da prisão Titânia, Ardiloso, Irmãos Grimm e Golias. O grupo tenta uma última investida contra o Homem-Aranha, mas é derrotado. Parou! Assim terminou a saga Atos de Vingança. Você curtiu essas miniaturas que você viu aí nesse vídeo, ou que você está vendo aqui atrás? Tá afim de ter uma que nem a do Rei do Crime, do Loki ou do Caveira Vermelha? Todas elas estão à venda na Amazon com ótimos preços. Vou deixar link de algumas aqui na descrição, mas qualquer uma que você quiser tiver na Amazon, me pede o link, você não paga nada mais por isso e ainda ajuda aqui o canal. E tem uma HQ que eu mencionei nesse vídeo, que está à venda na Amazon. Não tem mais porque essa saga não foi republicada no Brasil, só algumas histórias foram republicadas. Tem uma HQ que eu mencionei que tem na Amazon, se você tiver afim de comprar. Também deixei o link aqui na descrição. E se você quiser comprar essas miniaturas e ainda não pagar nada de frete, você já sabe, né? Tem um link aqui embaixo que você se inscreve, você por 30 dias fica vendo como que é ser um membro Prime da Amazon. Se você for um membro Prime, você vai ter uma série de descontos especiais, uma série de vantagens. E atenção, dias 13 e 14 de outubro agora de 2020 vai rolar o Amazon Prime Day. Ou seja, nesses dias vão ter descontos muito legais para quem é membro Prime, muito melhores do que os que você já tem normalmente. Então essa é uma oportunidade muito legal para quem ainda não é Prime se tornar Prime na Amazon, porque a mensalidade é muito baixa, você ainda tem acesso ao Prime Video, é muita vantagem. E nos dias 13 e 14 o Amazon Prime Day vai te trazer promoções que você não vai acreditar. Então dá uma olhada nesse link aqui embaixo, se inscreve por 30 dias para conhecer o serviço, já se torna Prime e aproveita a promoção do Amazon Prime Day. Tá curtindo aqui o canal, os vídeos? Se você quiser me ver ao vivo trocando uma ideia com meus amigos, eu tô sempre nas sextas-feiras às 8 horas da noite no canal Nerd Fusão, fazendo lives dentro do nosso projeto o Zona de Distorção, junto com o André do Nerd Fusão e
o Moisés Sky, do portal Tudo Geek. A gente tem programas gravados aqui no meu canal e as lives são no Nerd Fusão, não perde não. A gente troca uma ideia, você comenta lá, a gente responde as suas perguntas. Por hoje é só. Nas próximas semanas, semana que vem, assistindo o HQ Esquadrão Suicida, história que saiu no número 1 da revista do Esquadrão nos Estados Unidos. Aquela história clássica por John Ostrander, que está todo mundo pedindo para a Panini republicar, em que eles são mandados contra uma equipe de terroristas lá no Oriente Médio. É muito legal, e a estreia do Esquadrão no seu título próprio nos Estados Unidos, lógico, nos anos 80, né, na mão do John Ostrander, com desenhos do Luke McDonnell. Uma história sensacional, não perde. Depois, tudo que você precisa saber, Cards, a HQ que eu li e o filme que eu vi, Conan o Bárbaro. E depois, no próximo Formações Grandes Sagas, outra saga que vocês já me pediram muito para falar a respeito, mas eu vou falar aqui dentro do formato de formações, que é Amálgama. Amálgama foi aquela série que misturou os personagens da Marvel e da DC. Eu vou mostrar todas as edições que saíram de Amálgama, todos os personagens que foram mesclados e quais edições saíram aqui no Brasil. Outro documento sensacional que você não pode perder. Até lá!